Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, eu gravei um vídeo rapidamente só para tirar algumas dúvidas e apresentar um pouco mais detalhada a tese de que eu acredito que Jesus era nazireu, tá bom? Então, baseado em algumas passagens bíblicas que a gente vai ver aqui, em algumas interpretações, nós vamos poder comprovar que Jesus ele realmente realizou o voto de nazireado, e não somente realizou, mas ele também conseguiu manter esse voto de nazireado mesmo após a sua morte e ressurreição, tá? Vamos lá. A premissa 1, novamente, esse estudo ele foi feito com bastante humildade, observando muitas e muitas opiniões, diversos teólogos, de diversos comentários bíblicos, enfim. Então a gente tem muito temor em apresentar isso daqui, porque é uma coisa que poucas pessoas afirmam. Para ser sincero, eu vi pouquíssimas referências a respeito de afirmar que Jesus era nazireu. Um único estudante, né, um único professor, eu vi abordar essa questão. Mas a maioria do pessoal afirma que Jesus não era nazireu, mas era nazareno, e eles dizem que as pessoas confundem a respeito daquela situação de Mateus 2, né, que Mateus diz que Jesus seria chamado nazareno, fazendo um link com a profecia lá de Isaías, mas ali, de fato, existe uma comprovação, até pelo estudo das palavras, de que Jesus ali seria o rebento, né, de Davi. Então, por isso, essa palavra rebento, ela tem essa conotação de nascer, e aí pode-se entender como nazareno, enfim, fazer uma transliteração. Mas, basicamente, as pessoas pegam isso e falam, não, ele não foi nazireu. Mas o voto de nazireado, pelo menos naquilo que eu entendo, ficou bem explícito, e a gente vai ver aí na última ceia, tá? Novamente, jejuei bem, orei bastante, acredito que, sim, existe uma revelação do Espírito Santo, e até porque eu acabei linkando muito do que eu aprendi, muito do que eu entendi ser o voto de nazireado com os estudos a respeito de Apocalipse, do final dos tempos, das 144 mil testemunhas. Então eu quero realmente poder demonstrar para os irmãos que esse voto faz muito sentido Jesus ter feito como forma de consagração, santificação e tudo mais, tá? Mas vamos para frente e vamos ver o que acontece agora. A tese de interpretação, como eu já falei, sim, Jesus se fez nazireu voluntariamente. Ele se preparou para um propósito especial através do voto de nazireado. E a gente sabe muito bem que propósito especial foi esse, né? Em Números, nós encontramos aí as características e o texto a respeito do voto de nazireado, tá? Então, assim, basicamente, nós temos algumas exigências para se cumprir esse voto. Que o nazireu, ele não poderia beber nem vinho, nem suco de uva ou quaisquer outras bebidas fermentadas. Então, olha que interessante, não se trata apenas do fruto da vide, mas também de qualquer outra bebida fermentada, tá? Qualquer outra bebida que venha fermentada de qualquer outra fruta, por exemplo, bebidas fermentadas de maçã. Então, não poderia beber. É o caso, por exemplo, do vinagre. Ele não poderia beber vinagre de origem da uva ou quaisquer outras bebidas fermentadas. Então, tem vinagre de arroz, vinagre de maçã. Então, também não poderia ter nenhum tipo de bebida fermentada. Não pode comer uvas, nem uvas passas, nem sementes ou casca de uva, nenhum fruto que venha da videira. E aí essa expressão fruto da videira, nós vamos ver ela mais para frente, a importância dessa questão. Também, o nazireu, ele não poderá cortar o cabelo ou raspar a cabeça, ele não poderá se aproximar de um cadáver, mesmo que por motivo de falecimento de parentes muito próximos, né, pai, mãe ou irmãos, ele não podia quebrar esse voto. E ao final do voto, se cumprirá os sacrifícios descritos e raspará a sua cabeça para queimar, ok? Vamos lá. Pode acontecer uma situação de quebra involuntária do voto, que ali nesse texto de Números ele é descrito. Então, se alguém repentinamente morre ao lado de um nazireu, esse nazireu ele deverá aguardar um período de purificação de 7 dias, tá? Depois desse dia ele raspa a sua cabeça, ele raspa a cabeça por completo, e aí no 8º dia ele oferece como sacrifício pelo pecado 2 pombinhas ou 2 rolinhos, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, tá? E aí ele faz a reconsagração e reinicia o seu voto, e todo aquele período que ele ficou de voto de nazireado, ele deixa de existir. Então ele tem que realmente recomeçar tudo, tá? Os objetivos que a gente consegue encontrar na Bíblia para que uma pessoa faça um voto de nazireu: obediência e submissão a Deus, tá? Sacrifício e modificação da carne, porque é um voto de jejum também, né? Santificação, separação e consagração, tá? Missão ou propósito especial, equivalente à consagração do sumo sacerdote. Então nós vemos que todos os nazireus que
foram na Bíblia, e aí a gente tem 3 casos mais específicos e emblemáticos ali, que são Sansão, Samuel e João Batista. Todos eles estiveram dentro desses principais objetivos, né? Todos eles buscaram ser muito obedientes, submissos a Deus, com o sacrifício do seu próprio corpo para a obra do ministério, mortificando seus desejos e as suas vontades, se santificando, enfim, a gente vê todos esses propósitos, tá? Óbvio que no caso, a gente percebe que no caso de Sansão, quando ele quebra essas regras, ele sofre a punição de ter quebrado o voto de Nazireu, mas isso não significa que ele foi abandonado, porque a gente sabe o fim da história de Sansão. E também alguns comentaristas, né, que eu li, eles dizem que o voto do Nazireu, ele equivale a um voto de consagração do sumo sacerdote, né, de tão importante que era esse voto, ou de tamanha dedicação com a qual esse voto ele era feito. Então ele tinha a mesma importância de grau ou equivalência de grau à consagração do sumo sacerdote. E aí a gente pode ver lá em Levítico 21, o sumo sacerdote não poderia em nenhum momento, mesmo que houvesse um parente da família próximo dele que morresse, na época em que ele estava exercendo ali o sumo sacerdote, ele não podia comparecer a esse enterro, a esse velório ou a esse funeral da morte desse parente, né? Então realmente equivale, o Nazireu equivale realmente ao grau de consagração do sumo sacerdote, tá? O nascimento, nós temos nazireus que foram feitos assim por causa do seu nascimento, como foi o caso de Sansão, que um anjo veio aos seus pais e disse a eles que eles teriam filhos que seria nazireu. No caso de Samuel, foi uma oferta, olha que bonito, foi uma oferta da sua mãe a Deus consagrando Samuel como nazireu, tá? Então, partiu do coração da mãe de consagrar o seu filho, se assim ela fosse abençoada com a gravidez, tá? E no caso de João, a mesma situação, veio um anjo e avisou ali a Isabel de que João ele seria, tanto a Isabel quanto ao pai de João, né? Zacarias, que estava ali no ofício de sacerdócio dele, de que eles teriam um filho e que esse filho seria nazireu desde o nascimento, tá? E outros nazireus que a gente viu na Bíblia são por voto, ou seja, voluntários. Então nós temos lá em Amós uma passagem que fala, inclusive a respeito do pecado da nação de Israel, por ter feito com que os jovens nazireus quebrassem os seus votos. Ali Deus está falando para a nação, eu coloquei no coração de alguns jovens de se tornarem nazireus, mas aí vocês foram lá e fizeram esses jovens quebrar o voto tomando vinho. Então, nós vemos o pecado da nação de Israel ali sendo denunciado por Amós pelo desprezo com que os israelitas estavam tratando os jovens que desejavam ou fizeram voluntariamente um voto de nazireu. Então foi um pecado que realmente tocou muito o coração de Deus. E também vemos Paulo e aqueles 4 judeus que fizeram o voto, tá? Então a gente pode acompanhar lá no livro de Atos, que tanto Paulo quanto esses 4, eles raparam a cabeça, né? Eles rasparam suas cabeças, e o voto de nazireu ele é também conhecido como o voto do cabelo raspado, né? Porque tem justamente essa questão de no momento que você faz a entrega do seu voto, você raspa a sua cabeça e aquele cabelo ele é queimado. Existe uma cerimônia onde queima esse cabelo no altar ali, tá? Paulo ele corta o seu cabelo, mas ele não está em Jerusalém, mas quando ele chega em Jerusalém ele toma o voto junto com esses 4, e aí ele inclusive arca com as despesas e faz o mesmo sacrifício que esses 4 judeus. Então naquela época de Paulo, caso a pessoa completasse o voto de nazireu longe de Jerusalém ou do templo, ele poderia sim cortar o seu cabelo e aí encerrar o seu voto, e aí no momento em que ele voltasse para Jerusalém ele poderia fazer a entrega dos sacrifícios necessários, tá? E esses votos eles não eram vitalícios, eles eram apenas temporários, tá? Então ele era um voto temporário, era um voto voluntário e apenas por um determinado tempo. O mínimo ali que se entende que o nazireu deveria completar um voto é em torno de 30 dias, legal? Então vamos lá, o voto de Jesus como nazireu. Enquanto estava em seu ministério, Jesus não realizou o seu voto, pois ele bebeu vinho, se aproximou de mortos, né? Jesus realizou o milagre da ressurreição, né? com a filha de Jairo, com Lázaro, com o filho da viúva de Naim. Então Jesus tocou nesses mortos, então ele realmente não podia ter votado, ou não podia ter sido dedicado, né, no caso por Maria, não podia ter nascido nazireu, justamente por causa desse voto, além de ele ter participado de festas, ele mesmo, né, transformou a água em vinho, então não fazia sentido ali a gente imaginar que Jesus
já teria o seu voto de Nazireu, porque realmente ele tinha esse hábito, ele era uma pessoa, nessa época em que ele fez o voto, ele era uma pessoa como todas as outras, e se dedicava como todas as outras a Deus, enfim, mas ele não tinha ali feito o seu voto de maneira voluntária. Jesus realizou o seu voto de forma voluntária no momento da última ceia de Páscoa, na presença dos apóstolos e dos discípulos. Então, algumas pessoas pensam que era só os apóstolos que estavam ali no cenáculo, mas não. Existiam os apóstolos que estavam ali na mesa de Jesus, mais próximos de Jesus, mas tinham os discípulos ali espalhados por todo o cenáculo. Tá? Então, a gente entende que Jesus fez esse voto de forma pública, né? As pessoas ouviram Jesus fazer esse voto, elas entenderam que naquele momento Jesus estava fazendo um voto de nazireado, porque a expressão que Jesus usou era característica, era típica daquele voto no momento da separação. Então Jesus disse o seguinte: e digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que beba convosco no reino de meu Pai. Então essa expressão, não beberei deste fruto da vide, é exatamente a expressão de se abster de qualquer produto, né, de qualquer fruto ou de qualquer alimento que venha da vide. Tá? Então, Jesus naquele exato momento não estava falando apenas do vinho, do vinho que ele estava bebendo, mas ele estava falando de todo o fruto da vide, ou seja, de todas aquelas qualidades ou daqueles alimentos que a gente viu lá no capítulo de Números. Né? Então, uva, comer a uva passa, casca de uva, semente, vinagre de uva, etc, etc, etc. E é interessante que, um pouco depois, na oração em favor dos discípulos, Jesus fala sobre essa separação que ele ia fazer, né? Esse momento de santificação que ele ia fazer por causa dos discípulos. Por quê? Porque naquele momento Jesus estava entrando numa parte muito especial da sua vida, né? Era uma consagração mais profunda a Deus, porque ele sabia que ele precisava se entregar, ele precisaria estar 100% ali entregue àquele momento que era o momento em que ele seria entregue para a crucificação, ele passaria por todo aquele calvário e ele faria a sua ressurreição. Então o voto de Nazireu é um voto assim, de confiança. Senhor, eu confio em Ti, de que tudo aquilo que eu vou passar, o Senhor vai estar ali do meu lado, o Senhor vai estar junto comigo, né? E eu me santifico, eu me guardo, eu me reservo, eu me separo. Eu sou, a partir desse momento, único e exclusivamente seu. Então, basicamente, o voto de Nazireu, essa separação, essa santificação, tem todas essas características. Tá? E aí Jesus faz um voto temporário, até aquele dia. Ou seja, até o momento em que Jesus voltar, no momento em que ele está agora vivo, no céu, ele não está tomando vinho. No momento em que ele ficou nos 40 dias aqui na terra, ele não tomou vinho. E não somente isso, mas a gente vai ver também que ele cumpriu os outros votos também. Então, é apenas um único texto que as pessoas, mas você não deveria ter outros textos para embasar. Não, porque o voto de Jesus foi feito no final da vida dele, né? Ele não, é o que eu falei, durante toda a vida dele ele não pôde fazer esse voto de Nazireu, de consagração, de santificação, de separação, porque ele precisava desenvolver o ministério dele. E é exatamente no final desse ministério, quando realmente ele precisa ali daquela santificação, daquela dedicação especial, que ele faz o voto, legal? Então Jesus manteve seu voto lá no Calvário, ele não comeu e nem tomou qualquer fruto da videira. Olha que interessante. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Né? Ou seja, o sofrimento pelo qual ele estava passando, obviamente, levou ele a ter sede. Isso demonstra o quão homem Jesus era e o quão maltratado, o quão torturado ele foi ali, a ponto de clamar por um copo de água, enfim, a ponto de expressar a sua sede. Né? Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Percebam, vinagre, fruto da vide. Então embeberam em uma esponja, colocaram a esponja na ponta de um caniço e ergueram até os lábios de Jesus. Alguns historiadores dizem que esse vinagre ele tinha uma mistura, que era uma mistura para causar um certo entorpecimento para a pessoa que bebesse, né, para de alguma forma aliviar o sofrimento da pessoa. Então, assim, a pessoa já está lá, está sofrendo, vamos embebedar a pessoa pelo menos para ela sofrer menos, por assim dizer. Né? Então, era uma espécie de misericórdia em relação ao que a pessoa estava passando ali. Tá? Mas nós percebemos que Jesus ele não bebe, né? Ele apenas prova. Jesus tendo provado, disse: está consumado, e ali ele entrega o seu espírito. Tá? Naquele momento ele realmente se curva, entrega o seu espírito e morre. Tá? Ali na cruz ficou só o corpo dele, porque o seu espírito foi entregue para Deus. Né? Em outros evangelhos a gente vê a expressão: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Né?
Enfim, então Jesus ele não bebe, Jesus ele prova, ele sente ali o gosto, ele sente ali o cheiro, né, que é obviamente característico, muito forte do vinagre, e aí ele não chega a deglutir esse alimento, ele só apenas prova, sente na boca e com sede mesmo, né, sendo provado até o último minuto da vida dele, até o último segundo da vida dele, se ele ia ou não ser o homem perfeito, se ele ia ou não quebrar esse voto de nazireado, né, se ele ia se embebedar ali para poder passar aquele momento de uma forma menos lúcida, né? Enfim, satisfazendo ali uma condição da sua carne de dor e de alguma forma sanar aquela dor por meio desse anestésico, que assim podemos dizer que seria a bebida. Então Jesus ele morre plenamente consciente, em nenhum momento ele quebrou o seu voto ou tomou alguma atitude parecida com isso. Nos outros evangelhos a gente consegue ver que as pessoas oferecem realmente essa bebida para Jesus, para que ele beba, mas nenhum dos outros evangelhos deixa claro se ele bebeu ou não, né? E eu acredito que não, porque o evangelho de João é mais detalhado nesse sentido, porque João estava muito próximo da cruz de Jesus, então ele conseguiu ali ter essa noção mais detalhada a respeito desse último momento da vida de Cristo, tá? E Jesus também manteve o seu voto na ressurreição. Vamos lá. Ele não se aproximou ou tocou em mortos, que era uma das situações que podia fazer com que o voto de Nazireu fosse quebrado. Então desceu, envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Então, diferente das pessoas que morriam por crucificação, que algumas eram jogadas em valetas, outras eram jogadas em cemitérios comuns, assim, enfim, enterrados como criminosos mesmo, né? Jesus ele foi retirado do madeiro, aí ele foi levado para um sepulcro longe ou distante, ou que não era um cemitério público, né? Não existiam outros mortos ali à sua volta. No momento em que Jesus ele ressuscita e ele sai do seu túmulo, ele não podia ter contato ali com nada morto, né? Ou com mortos e que fossem mortos recentes ou alguma coisa nesse sentido. Então, esse jardim em que ele foi sepultado não tinha, ninguém fora colocado ali, não existia, não era um túmulo público, muito menos um túmulo onde a gente vê aqui no Brasil muito comum você ter 2 ou 3 gavetas no túmulo e ter ali 2 ou 3 pessoas da mesma família. Não tinha ninguém, exatamente ninguém. Por quê? Porque Jesus não poderia se aproximar de nenhum morto após a sua ressurreição, né? Ele não poderia tocar, ele não poderia estar próximo de ninguém morto após a sua ressurreição, porque no momento da sua ressurreição ele volta a ter vida, e no momento que ele volta a ter vida, o voto dele ainda é válido, o voto dele ainda está sendo válido. Então, assim, nós vemos o quanto Deus ele preparou esse momento para que realmente Jesus não quebrasse o seu voto e fosse ali colocado num sepulcro vazio, cavado numa rocha, num local mais separado, mais reservado, onde nenhum morto havia, tá? E durante os seus 40 dias também Jesus manteve o seu voto. Quando ele estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-os, e então os olhos deles foram abertos e reconheceu, ele desapareceu. E aí a expressão à mesa, obviamente, dá-se a entender que existia mais do que o pão ali na mesa, né? Porque eles pararam realmente para fazer uma refeição. Então, eles vieram viajando ali no caminho de Emaús, sentaram numa hospedaria, alguma coisa nesse sentido, foram à mesa, sentaram ali, prepararam a sua refeição. Obviamente tinha vinho ali naquele momento, porque era natural que tivesse o vinho, e aí quando Jesus parte o pão, Jesus não come aquele pão que ele partiu, mas ali daquele momento em diante ele desaparece da vista deles, então ele não participa daquela refeição, também ele não toma o vinho, tá? Em outra situação, por não crerem ainda tão cheios que estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Né? Jesus não pede nada para beber, Jesus só pede para comer. Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu o peixe na presença deles. Aqui nós vamos ver que os discípulos estavam reunidos, né? Os discípulos estavam comendo, né? Os discípulos estavam celebrando, e aí Jesus chega no momento deles, porque pela ideia que o texto passa, essa celebração seria essa alegria de saber que Jesus já estava ressuscitado, né? Mas alguns ainda estavam espantados, outros ainda não creram, então Jesus aparece mais uma vez e prova realmente que ele estava ressuscitado e que era ele realmente, inclusive, comendo, né? Agindo como um homem, agindo como uma pessoa que
que tem as suas rotinas normais, que tem a sua vida normal, mas em nenhum texto deixa específico que ele bebeu alguma coisa, né? Nesses dois textos a gente vê ele comendo, né? Até esse texto aqui, ele está fazendo referência ao texto anterior. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhe apareceu, aí ele repreendeu a incredulidade obstinada por se recusar a crer neles, e que o tinham visto depois da sua ressurreição, né? Então, os 11 discípulos estavam ali comendo, né? Mas Jesus, ele repreende esses discípulos. Não, e aí, por fim, um texto de Atos ali 10:41 fala a respeito de uma referência que ela pode ser entendida como, não, Jesus bebeu aqui, porque ele bebeu junto com os discípulos, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele, e aqui, depois que ele ressuscitou dos mortos, tá? Então a ideia aqui é que os discípulos estão realmente dizendo que comeram e beberam com Jesus, ou seja, podemos entender de duas formas: ou os discípulos estavam comendo e bebendo e Jesus estava presente, então comendo e bebendo com ele, ou Jesus estava à mesa comendo e bebendo. Pela falta de informação que o texto nos dá e pelas outras informações que nós temos a respeito de que Jesus apenas comeu e não bebeu, então aqui também nós não podemos inferir que Jesus ele tenha bebido com os discípulos, no sentido de ter bebido o vinho, né? Então nós podemos até imaginar que Jesus possa ter consumido uma água, ou possa ter consumido ali um outro suco, um suco de laranja ou alguma coisa nesse sentido, não sabemos, por assim dizer. Mas da mesma forma que nós não podemos afirmar que ele fez, não podemos afirmar que ele não fez. Então ali sim está caracterizado o comemos e bebemos dos discípulos, que eles estão dizendo que eles realmente fizeram, mas nós não podemos dizer se Jesus só estava ali presente com eles, ou se Jesus estava participando mesmo com eles, e mesmo que Jesus estivesse participando, não podemos ainda dizer que Jesus tenha quebrado o seu voto e bebido vinho, porque o texto não deixa claro isso, tá? Então, ele perguntou mais aí algumas coisas aí, destacando comer apenas, né? Filho, por acaso vocês têm peixe para comer? Não responderam eles, e aí Jesus, nesse momento em que os discípulos estão pescando, eles voltam da pesca, e aí Jesus começa a interrogar eles, começam a conversar com eles. Então Jesus ele fala: vocês têm algo para comer? Venham comer, disse Jesus. Então Jesus lhes serviu pão e peixe, ou seja, a gente não vê em Jesus, mesmo ali no momento de interação com os discípulos, ele comendo, mas ele servindo, ele pedindo para as pessoas comerem. Não ele, mas ele servindo e pedindo para as pessoas comer. Por isso que eu levantei aquela dúvida em Atos. Será que Jesus ele estava comendo com os discípulos, ou ele só estava presente com os discípulos comendo e bebendo? Então, como ficam essas dúvidas? Eu prefiro acreditar e eu prefiro interpretar que sim, uma vez que Jesus tenha feito o voto de nazireado, ele nunca pecou. Não é possível, né, que mesmo depois da ressurreição, mesmo ali na cruz do Calvário, onde foi o momento mais difícil, onde foi o momento que realmente ele estava com sede e queria tomar e não tomou, por que ele faria nesse outro momento, já com um corpo glorioso, né, já com um corpo ressuscitado, ele quebraria esse voto, né? Então, mas porque chegou o reino de Deus, né? Chegou. Então aí nós vamos cair naquela outra interpretação. O reino de Deus realmente veio da forma como todos nós, ou pelo menos da forma como aqueles discípulos estavam esperando, ou não? Porque os discípulos esperavam um reino de Deus físico, um reino de Deus onde existia o estabelecimento de Cristo como o rei em Jerusalém. Não estava esperando o reino espiritual, né, como a gente vê hoje nesse reinado espiritual sobre toda a terra. Não, estava esperando um reino físico. Então, que reino que está falando? Eu creio que era o reino físico, que era o reino que ainda vai ser estabelecido durante o milênio. Tá? Inclusive, alguns rabinos, né, alguns estudiosos dizem que o vinho proporcionado, o vinho que o Messias vai trazer, vai ser um vinho diferenciado, vai ser o melhor vinho que alguém já bebeu em toda a vida. E nós podemos até dizer que Jesus deu uma pequena prova desse vinho, quando no primeiro milagre que ele fez, na bodas de Caná, o cerimonialista diz assim: olha, todos servem o vinho bom, depois o vinho de menor qualidade, porque aí todo mundo já bebeu bastante, não precisa até tomar o melhor vinho, mas você guardou o melhor até agora, simbolizando que o Messias guardaria o melhor vinho no futuro para os seus discípulos, ou para celebrar as suas bodas, para celebrar a sua festa, né? Então a gente pode até pensar simbolicamente, fazer essa analogia também, tá legal? E por fim, a entrega do voto, né? O voto somente se encerrará no milênio, quando poderão se cumprirem com todas as
as cerimônias para a entrega do voto no novo templo, construído conforme Ezequiel. Tá? Por causa do voto dos nazireus, ainda existirá então sacrifícios e ofertas cerimoniais no templo. Contudo, o sacrifício pelos pecados não será mais necessário, uma vez que Cristo foi o sacrifício definitivo pelo pecado. Então nós vemos ali que os nazireus, e aí depois, para entender um pouquinho mais isso aqui, tem que ver aquele vídeo que eu gravei dos 144 mil, que serão nazireus também, que farão a entrega desse voto também, juntamente com Cristo. Então nós percebemos que Cristo, ao retornar aqui no templo, depois de purificar o templo, né, ele vai sim entregar o seu voto de nazireado, ele vai finalizar o seu voto, para que aí sim ele possa tomar do vinho, para que aí sim ele possa celebrar as bodas. Por enquanto Jesus não tomou vinho nem depois da sua ressurreição, não está tomando vinho no céu, não, ele está mantendo o voto de nazireado, consagração, santificação, separação especial, a semelhança do sumo sacerdote, e a gente tem vários textos ali em Hebreus dizendo que Jesus é o nosso sumo sacerdote, e olha que interessante, o voto de nazireado, ele faz um link direto com o sumo sacerdócio, então tem coisa relacionada aí também, né? Tem mistério aí também, mas é muito interessante a gente pensar nessas coisas. Então, por todas essas situações, eu creio que Jesus sim manteve e fez e manteve o voto de nazireado mesmo depois da ressurreição. E aí, por fim, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, mas cumprir. Jesus é o cumprimento perfeito, é o cumprimento pleno, total da lei. Né? E com certeza, né, por amor, por dedicação, por santificação, Jesus não ia deixar de fazer esse voto. Né? Com toda certeza, eu creio que ele não deixaria de fazer esse voto, e tendo a oportunidade de fazê-lo, porque o voto está ali, o voto está na lei, o voto é específico para pessoas que se consagram para situações especiais, serviços especiais, momentos especiais. Tá? Então ali, espero que tenha de alguma forma conseguido passar um pouco mais da minha visão, um pouco mais desse meu entendimento a respeito de Jesus ser ou não nazireu. E se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato aí comigo, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado, um grande abraço. Tchau.